Olá, amigos. O tema de hoje para a nossa reflexão pode até parecer estranho. Perispírito, orgulho e humildade. O que tem que ver a lei moral com as leis físicas da ciência espírita? Tudo. Allan Kardec nos disse que a verdadeira religião seria aquela que poderia encarar a ciência face a face em qualquer época da humanidade. Ainda mais a ciência espírita, trazida pelos espíritos superiores. A mensagem orgulho e humildade, uma mensagem linda de Lacordaire, no ano de 1863, está exarada, registrada em O Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 7, no item 11. Eu vou deixar de tarefa de casa para vocês lerem, porque eu não vou analisar, eu vou analisar a humildade, vai ser de trás para frente, eu vou analisar a humildade, vou analisar o orgulho e nós vamos falar do corpo espiritual ligado a essas duas emoções, essas duas sensações que nós, seres, almas humanas, trazemos com muita frequência, que devemos alcançar, do que devemos nos afastar, e o perispírito no meio registrando como um aparelho. Tudo isso nós vamos entender o significado então dessa reflexão. Vamos começar pela humildade. Para falar de humildade, eu separei um trechinho aqui que eu achei que todos que conhecem a doutrina espírita vão se recordar. Livro Nosso Solar, André Luiz de Umbral, 8 anos de padecimentos, sentindo fome, sentindo sede, sentindo aqueles aspectos da vida se dinamizando, barba crescendo, cabelos estranhos. Era uma verdadeira alma penada, segundo ele mesmo descreve. Se nós olharmos no Evangelho de Jesus, seria um espírito imundo, porque vivia deitado na lama para tentar sorver aquelas gotas de água para matar a sede no meio daquele umbral difícil, até que, diz André assim, e quando as energias me faltaram de todo, quando me sentia absolutamente colado ao lodo da terra, sem forças para reerguer-me, pedi ao Supremo Autor da natureza me estendesse as mãos paternais em tão amargurosa emergência. Demorou 8 anos para ele chegar no estágio da oração. Quanto tempo durou a rogativa, diz André? Quantas horas consagrei a súplica de mãos postas, imitando a criança aflita? Apenas sei que a chuva das lágrimas me lavou o rosto, que todos os meus sentimentos se concentraram na prece dolorosa. Estaria então completamente esquecido? Não era igualmente filho de Deus, embora não cogitasse de conhecer-lhe a atividade sublime, quando engolfado nas experiências da vaidade humana? Por que não me perdoaria o eterno Pai quando providenciava ninho às aves inconscientes e protegia bondoso a fronteira dos campos agrestes? Então é ele comentando no livro sobre o momento que ele fazia a prece. É preciso haver sofrido muito para entender todas as misteriosas belezas da oração. É necessário haver conhecido o remorso, a humilhação, a extrema desventura para tomar com eficácia o sublime elixir da esperança. E foi nesse instante que as neblinas espessas se dissiparam e alguém surgiu, emissário dos céus. Um velhinho simpático me sorriu paternalmente, inclinou-se, fixou nos meus os grandes olhos lúcidos e falou: coragem, meu filho, o Senhor não te desampara. Amargurado pranto banhava-me a alma toda. Emocionado, quis traduzir meu júbilo, comentar a consolação que me chegava, mas reunindo todas as forças que me restavam, pude apenas inquirir: quem sois, generoso emissário de Deus? O inesperado benfeitor sorriu bondoso e respondeu: chama-me Clarencio, sou apenas teu irmão. E percebendo meu esgotamento, acrescentou: agora permaneça calmo, silencioso, é preciso descansar para reaver as energias. Em seguida chamou 2 companheiros
que guardavam a atitude de servos desvelados, e ordenou: prestemos ao nosso amigo os socorros de emergência. O que nós temos nesse momento de André Luiz? O encontro da escuridão com a luz, o encontro do amor com o sofrimento. O amor não é muito superior, não tinha que ter orgulho disso. A humildade de Clarencio, é isso que nos chama a atenção. Clarencio chega dizendo: chama-me teu irmão. Então isso é a humildade. A humildade é quando a pessoa vem bater a palma aqui na porta de casa. Nossos amigos, nós chamamos aqui em casa, e lá coordena a sua mensagem e diz: que bom que vocês tiram o dinheiro do bolso e entregam para eles. Mas vocês os cumprimentam como se fosse um irmão? Ou só dão o dinheiro para se verem livres deles logo? Está na mensagem de Lacordaire, tarefa de casa. Vamos estudar capítulo 7, item 11, o Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os pobres de espírito, os humildes. Então, com essa visão de Clarencio, que desce de planos superiores, ele está dirigindo a cidade, ele é um dos ministros da cidade de Nosso Lar, perdão, se eu não me engano, 42 ministros de Nosso Lar. Um espírito elevadíssimo. E ele se aproxima de um enfermo para dizer: que ele é só um irmão que está ali para ajudar. E pudesse, com certeza o carregaria no colo, como bom samaritano na parábola do Cristo. Mas pede ajuda de duas pessoas que com certeza Clarencio tratava como irmãos, como iguais. Porque essa é a característica da humildade, uma virtude que é exornada pelo caráter dos espíritos elevados, a ponto de Jesus dizer para os seus apóstolos: no reino do meu Pai, o maior é o que mais serve. Não se sintam nunca superiores a ninguém, está dizendo Jesus. Quem que vai ser o líder dos apóstolos? Vai ser Pedro, agora a hora que Jesus partir? Vai ser Tiago maior? Vai ser Tiago menor? Nunca se sintam superior um ao outro. Vocês terão de ser conhecidos por muitos se amarem. Então os ensinamentos de Jesus são claríssimos. Para que nós adentremos a vida espiritual superior, nós temos que ter uma virtude chamada humildade, aquela que nos irmana, que nos coloca como iguais aos nossos semelhantes. E aí nós vamos para a outra emoção do ser humano, a outro sentimento negativo, o orgulho. O orgulho é o oposto da humildade, é exatamente o sentir-se sempre superior. O que faz isso na Terra? O materialismo? Talvez seja. Porque quando a gente tem posses, a gente acha que a gente é mais poderoso que os outros, então a gente se sente superior. Uma vez o Euríclides Formiga veio fazer uma palestra em Jaguapitã, convite do seu Hugo, e ele conta uma história sobre isso, de duas pessoas de terno que chegam para fiscalizar uma empresa lá no Nordeste, e um menininho muito humilde está lá cuidando da empresa porque os patrões saíram para almoçar, e eles chegam, querem o documento, e ele não pode dar sem autorização. Aí ele olha para o terno dos dois e fala: vocês são doutores? Então pode examinar, como se eles fossem muito importantes, só porque estão num cargo importante, porque estão vestidos com terno. E não seria aquele jovem superior moralmente àqueles dois? Então a visão muda. Quando nós fazíamos curso de regressão de memória em São Paulo, nós tivemos um aprendizado muito curioso, interessante, que nos chamou a atenção de uma professora de universidade lá em São Paulo, em que ela se aproxima como paciente. Nós, como alunos, a dirigente coordenando o processo, faz a entrevista e ela chega com aquela arrogância, dizendo assim: eu tenho certeza que eu fui alguém muito importante na história da humanidade, se não uma rainha. Então eu vim aqui para fazer regressão. Isso não é o objetivo da regressão. Eu vim aqui para fazer regressão, para confirmar, não. A regressão de memória, como terapia, visa libertar as pessoas
dos seus sofrimentos. Então você tem que trazer um sofrimento para nós vermos se isso é possível a gente tratar com a regressão. E tinha muita coisa. E o que acontece? Quando ela entra em transe da regressão, em vez de ela se ver como rainha, ela se vê como uma negra escrava, fugindo da senzala, sendo perseguida por 2 capatazes, sendo alcançada e surrada até desencarnar. E ela desencarna, e ela assiste a sua desencarnação caída na frente de uma árvore. Ela sai do seu corpo, vestida de rainha. Ela não assimilou a vida que ela carregava por excesso de orgulho. Hoje não, hoje ela é uma outra pessoa, graças a Deus, transformada. Mas aí ela percebeu o quanto é duro ela se libertar do orgulho da rainha, a ponto de hoje, ainda como professora de uma universidade importante de São Paulo, sentir-se como se fosse a rainha, mas agora vendo que valor nenhum tem essa rainha para todos nós. Então, o orgulho é a humildade. O orgulho é o que nos neutraliza as virtudes da humildade. Para que a gente alcance a humildade, nós temos que nos desfazer do orgulho. E aí entra o perispírito, o corpo espiritual. Então vem Allan Kardec com os ensinamentos dos espíritos nos dizer que em cada mundo o espírito retira daquela energia do mundo o que precisa para formar seu corpo espiritual. Mas isso sim, num flash de segundos. Se um espírito vem de um plano superior e adentra um mundo inferior, imediatamente ele já troca seu corpo espiritual para estar adaptado àquele mundo. Só que cada ser humano, cada espírito, vai ter um corpo espiritual condizente com o seu grau de evolução. Então ele vai retirar daquele mundo as substâncias mais puras ou menos puras, conforme o seu grau de evolução. Quanto mais orgulhoso, menos puro vai ser seu corpo espiritual, mais denso, mais espírito inferior, mais retido ao mundo inferior, mais sofrimento, mais consequências do sofrimento, mais angústias, aflições. Como que eu faço para sair daqui? Despoje-se do orgulho. Como que eu faço? Seja humilde. Vamos exercitar. Vamos ouvir Jesus. Jesus dá a lição, nos mostra o caminho. Vamos aprender a ouvir Jesus. E vamos ser bons. Perguntaram uma vez, nós já analisamos aquela passagem de Jesus, perguntaram, um escriba pergunta a Jesus: mestre, o que está escrito na lei? O grande, o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, se você ama muito a si próprio, o seu próximo tem que ser amado como você ama a si próximo. Então você vai atender a porta, vai levar o trocado uma pessoa que você já conhece, vem sempre bater a porta, mas vai perguntar como ele está, como é que está a família, como é que andam as coisas, vai conviver, vai exercitar a fraternidade. E com isso, purificando, muito lenta, mas gradativamente melhorando o seu corpo espiritual, a ponto de um dia, quando Deus entender que você tem que deixar o mundo, nós tenhamos que deixar o mundo físico e voltarmos ao mundo espiritual, nosso corpo espiritual esteja melhor do que quando aqui entramos. Reflitamos sobre isso. Deus nos abençoe.